A primeira parte dessa aula, a aula 16, foi uma introdução ao nosso conteúdo. Essa segunda parte será a construção da teoria, onde nós conheceremos o método para resolver aqueles tipos de integrais que nós vimos e também entenderemos por que funciona. Mas antes de iniciarmos, eu devo comentar que eu sinto, na verdade é uma coisa frequente, né? Isso sempre acontece desde os primórdios. Muitos alunos, muitos de vocês, ou melhor dizendo, isso não vale só para a turma de vocês, isso é geral, se preocupam muito em conhecer apenas a técnica e saber como resolver um exercício, como resolver um problema específico. Mas esquece do principal, que o principal é a teoria. Porque para resolver um problema específico, existe toda uma teoria, um embasamento por trás. Para nós aplicarmos uma regra de substituição trigonométrica, uma substituição normal, uma integração por partes, existe uma teoria por trás, existe uma construção, algo que garante que funcione. E quando você compreende a teoria, você consegue resolver quase todo o problema que te aparece. E se você se preocupar apenas com um exemplo e resolver calcular uma integral específica ali, o que você vai aprender é resolver aquela integral específica. Se aparecer algo novo, provavelmente você não irá conseguir. Se for algo novo que use alguma técnica, alguma coisa que você não viu, muito difícil você conseguir se não tiver compreendido a teoria. E nós iremos construir aqui essa teoria do método de substituição trigonométrica, acento no ar. Substituição trigonométrica. Nós iremos ver como se usa, por que funciona, sem dar nenhum exemplo. E no exemplo você vai compreender melhor no exemplo. Mas antes de ir para o exemplo, você vai entender por que funciona. E quando você entende por que funciona, você bate o olho no exemplo, você vai saber resolver, você vai saber que método aplicar e você vai saber que dá certo porque você entendeu o porquê funciona. Então essa aula não deve ser pulada, é uma aula de extrema importância, era uma aula para ser presencial, precisa de interação professor-turma e nós não temos. Por isso, anote suas dúvidas a respeito dessa aula, mande mensagem. Nesta quarta-feira, dia 14, nós iremos fazer uma aula online, uma aula síncrona, e a gente pode debater isso lá. Mas ok, vamos em busca da teoria. Primeiramente, imagine que você quer resolver uma integral qualquer, tá aqui uma integral qualquer, vou botar aqui uma função qualquer da vida. E você não sabe resolver essa integral, você não sabe resolver. Mas você sabe de uma coisa. Ou você suspeita, imagine que você tem uma suspeita a respeito dessa integral. Que é o seguinte. Aliás, antes dessa suspeita, deixa eu falar de algo. Antes da suspeita, nós já resolvemos, não sei se vocês recordam, mas nós já resolvemos integrais desse tipo aqui. Eu vou colocar um t aqui, g', aqui vai estar com outras variáveis, mas nós já resolvemos integrais desse tipo. Não sei se vocês recordam, mas veja bem, quando eu chamo essa função, eu tenho uma função de dentro da f, e se eu chamar ela de uma variável, na maioria dos casos nós chamamos de u. Aqui eu vou chamar de x porque eu não tenho variável x. Então, o meu x é g de t, e aí eu tenho que meu dx vai ser a derivada aqui, que é a g' de t dt. Dessa forma, perceba que esse g' de t dt, ele aparece aqui, portanto eu sei que ele vira o meu dx. E aí, essa integral vira isso aqui, ó. Integral de f
o que tem dentro da f era g, passou a ser x. E isso aqui passou a virar dx. E você deixa a integral mais simples. Acontece o seguinte, de repente você tem uma... se você olhar isso aqui ao contrário, você de repente foi lhe disponibilizado um tipo desse integral e você pode ter uma visualização contrária que essa integral poderia ou pode ser transformada em algo desse tipo. E pensar em algo desse tipo não é pensar, como vou dizer, não parece ser bom. Essa integral parece ser muito mais complicada do que essa. Acontece, guys, que a gente vai ver casos específicos que a integral, que até maior, vamos assim dizer, estiver integrando com mais extenso, pode acabar dando surpresa para nós. Nós vamos entender isso e acabar se tornando mais fácil. A substituição trigonométrica, na verdade, ela consiste em ser essa regra da mudança de variável, porém ao contrário. Nós vamos deixar mais claro ainda para frente. Vamos já deixar claro. Por enquanto, isso aqui é só uma preparação. Isso aqui ainda não é a teoria, ainda não é a introdução, a teoria em si. Mas ok, vamos à teoria. Agora eu vou começar aqui a função. Você pode imaginar que o teu conteúdo comece aqui. Isso aqui era só para relembrar mesmo. Guys, eu tenho uma integral de uma função. Tá aqui essa aqui é uma função qualquer. Que função é essa, professor? Não sei. Pode ser qualquer uma. Pode ser aquelas que a gente não conseguiu resolver da primeira parte. Pode ser as que a gente conseguiu. Pode ser uma do exercício. Não sei. Coloco o f de x aqui. Aí eu imagino o seguinte. Tem uma coisa. De repente, eu consigo enxergar o x como sendo uma função em uma variável t. Uma função de uma variável t. Vou colocar aqui. X é uma função de t. Imagine isso. Isso aqui é um pouco confuso no começo, porque ninguém vai imaginar o x como uma função. Mas vamos manter a calma, que quando a gente começar a ver o negócio funcionando, você percebe que realmente não é bem o que parece. Então, que tem situação que a gente vai conseguir imaginar funções. Então, imagine que o x é uma função de g, uma função de t. Função g, chamei aqui de g de t. Aí, se eu imaginar isso, o meu dx ele vai ser o quê? G' de t dt. Porque lembra que o dx derivada do x, derivada aqui é g'. Diferencial, diferencial. Diferencial aqui é dt. Ok, o do dx é g' de t dt. Aí, eu posso pegar essa minha integral e fazer uma transformação nela. Transformação. A transformação vai ser da seguinte maneira. Vai ser f. No lugar do x, eu vou colocar a g de t. E no lugar do dx, eu coloco a g' de t. Perceba que, na verdade, o que eu fiz foi uma mudança de variável ao contrário. Na verdade, é uma mudança de variável, só que da maneira que nós conhecemos é ao contrário. Perceba também que a minha nova integral na nova variável, ela, vamos assim dizer, ela é mais extensa, ela parece ser maior e tudo indica que ela será mais complicada. Mas a gente vai ver que tem situações que não. Então, ok, guys, foi o que aconteceu. Porém, nós temos um probleminha aqui. Nós temos um probleminha desse tipo aqui. Eu vou resolver essa integral com o objetivo de conseguir o valor, de achar a primitiva para essa função aqui. Então, quando eu resolver essa integral, caso eu consiga, não sei se eu vou resolver, depende muito do exemplo, nós vamos conhecermos. Caso eu consiga, vai ter um processo lá, e o resultado vai ser uma função dependendo da variável t. Da variável t. T, porque aqui é t. Entretanto, nós sabemos que a minha variável original é x. Então, o meu resultado tem que ser na variável x. E aqui habita o primeiro problema. Qual é o problema? Se tem que ser x minha variável original, eu tenho que voltar para x. Daí, guys, aqui é t. Como voltar para x? Esse é o problema. Na mudança de variável, é muito fácil voltar para x. É muito fácil. Se você retornar lá, quando você faz mudança de variável normal,
o teu resultado já volta direto para x. Mas aqui nós temos um problema. Aqui é t e eu tenho que voltar para x. E para resolver esse problema, eu tenho que conseguir, aqui na minha mudança, eu tenho que isolar o t. Como é que eu vou isolar o t aqui? Aí nessa parte, você precisa conhecer um pouco de funções inversas. Para eu conseguir isolar o t, eu preciso eliminar esse g aqui. É como se eu tivesse que passar o g para o outro lado. E aí, para eu arrancar esse g e passar para o outro lado, ele tem que ir como função inversa. Ou seja, o t passa a ser a função inversa de g aplicada em x. Aí eu consigo. Então, a primeira dificuldade é que é um tanto difícil voltar esse t, porque eu preciso usar função inversa e aí a gente precisa conhecer umas funções inversas. Para nossa sorte, nós vamos utilizar na maior parte essa técnica para substituições trigonométricas e nós conhecemos as inversas das trigonométricas, que são os arcos. Arco seno, arco tangente e por aí vai. Ok, essa é a teoria superficial, só apresentei um problema. Isso aqui não diz muita coisa, não diz como vai funcionar, não diz por que funciona, não diz em que caso eu uso. Aí você diz, professor, isso não diz nada. Então, isso aqui realmente não diz quase nada. Isso aqui, a única coisa que diz é que eu meio que posso voltar, eu posso transformar a minha integral numa outra variável, chamando o x de alguma função. Então, guys, na verdade, a gente não vai apresentar provas, porque não é um curso de análise, mas isso provém de um teorema em matemática, onde eu posso transformar a minha função, a minha integral, em outra integral com outra variável, desde que aqui tenha inversa. Então, a exigência, na verdade, é que g seja injetiva. Eu vou colocar aqui, ó, se x é igual a g de t e g é injetiva, porque a injetividade vai garantir uma inversa de um lado, deixa eu ver, inversa à esquerda. É chamada inversa à esquerda, guys. Então, mas isso aqui é detalhe, você não precisa se preocupar muito, ok? O que a gente está afirmando aqui são um teorema, desde que x seja uma função e g seja injetiva. Mas é crucial a g ser injetiva, ou seja, moral da história, eu posso transformar a minha função em outra, chamando a minha variável de uma função. Veja, moral, eu vou colocar o nome aqui, ó. Moral, que essa aqui é a parte mais importante, da história. Que é o principal. Se eu tiver uma integral, eu posso chamar meu x, de qualquer função, desde que essa função seja injetiva. Então, eu posso chamar. Isso aqui que é o principal. Agora, onde eu posso aplicar isso? Onde eu posso? Aí é que entra a substituição trigonométrica. Veja bem, eu vou antes de aplicar, eu vou comentar uma coisa. Guys, a função y igual a seno de x. Aqui pode ser qualquer letra. A gente está colocando x, mas pode ser qualquer letra. É uma função trigonométrica, isso vocês sabem. Tem derivada cosseno, vocês sabem também. Essa função, ela não é injetiva. Porém, entretanto, todavia, e aí precisaria de um bom curso de trigonometria, então já serve para título de formação. Se nós restringirmos o x no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, que corresponde no ciclo trigonométrico a esse intervalo aqui, ó, menos π sobre 2 vem para cá, vai aqui até o π sobre 2. Se nós restringirmos o seno nesse intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, a nossa função seno é injetiva. Então, y igual a seno para esse intervalo é injetiva. Isso é importante saber. Que o seno todo, como todo, não é injetiva, mas se eu restringir o x, eu tenho injetividade. E por que eu estou afirmando isso? E aí você associa as coisas. Injetividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quer dizer, então, Quer dizer, então, que se você tiver uma função
A variável x você pode chamar sempre que você quiser. Se vai dar certo é outra história. Se vai melhorar é outra história. Mas sempre que você quiser, você pode chamar de seno de x, porque o seno é uma função injetiva. Então sempre que você quiser. Mas quando estiver acontecendo isso, tem essa limitação dos intervalos, que a gente não vai se preocupar muito com essa parte, porque entraria em muitos detalhes e a gente não quer confundir de início a cabeça de vocês. E existem restrições também para tangente e secante, guys. Mas a gente vai falar delas depois. Ok, então quer dizer que se eu tiver essa integral, eu vou colocar uma integral aqui, ó. Vou pensar numa integral difícil aqui. Uma integral, eu não consigo pensar numa integral assim direto. Vou pensar numa integral. Eu vou pegar essa integral aqui. É x ao quadrado mais x. Vou colocar aqui na raiz. Ok. Dx. Olha, veja agora, perceba o poder deste teorema. Qual é a moral da história? Volte aí na moral da história do vídeo. Não volte não, eu vou resumir. Mas se você voltar, você vai ver. Numa integral, eu posso chamar de qualquer função se a função for injetiva. Então, essa integral eu não sei resolver. Eu não sei resolver. Então, eu posso chamar o x de seno, porque o seno é injetiva. Seno de x não. Aqui, como minha variável x, eu tenho que chamar seno de alguma coisa. Classicamente, a gente costuma chamar de θ. Então, eu posso chamar o x de seno de θ? Posso. Vai dar alguma coisa? Não sei. Isso é outra história. Mas, primeiramente, eu só quero mostrar o que podemos fazer com a nossa integral. Guys, se eu chamar o x de seno de θ, olha como é que fica a minha integral. Vai ficar assim, ó. Onde é x, eu coloco o seno. Então, aqui vai ficar seno ao quadrado de θ, mais... Aqui fica seno de θ. E, quando eu fizer essa substituição, eu tenho que calcular que o dx, derivada do seno, é cosseno de θ dθ. Aí, esse meu dx, ele vai virar isso aqui, ó. Então, vai ficar cosseno de θ dθ. Olha o que aconteceu quando eu chamei minha integral. E é nesse momento que você se assusta. Por quê? Quando eu chamei o x de seno, a minha integral... Professor, pode chamar? Pode. Por que pode chamar? Porque a nossa função é injetiva. Vai ficar bom? É outra história. Eu chamei de seno. No momento que eu chamo o x de seno, a minha integral fica assim. E eu pergunto de vocês, essa integral, ela ficou boa? Essa integral não ficou boa? Foi inútil? Foi, mas eu consegui, mas eu fiz. Foi inútil, não serviu para nada. A minha integral ficou complexa, talvez mais difícil, sabe Deus como se faz essa integral, eu não sei, mas isso não importa, porque não é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Eu não quero mostrar como se resolve a integral no momento. Eu quero mostrar, eu quero apenas que vocês compreendam a dimensão do que eu posso fazer minha integral. Isso aqui abre um leque, vocês não têm ideia. Isso aqui abre um leque de opções, porque agora a minha integral eu posso transformar em coisas malucas, que nesse caso não me ajuda. Mas a gente vai ver um caso que fica a coisa mais linda. Eu vou até pegar um café aqui. Pronto. Ok. Então, o que eu veja que é para você compreender, posso transformar em integral? Transforme. Vai ficar bom? Não sei, mas transforme. Você quer, seja feliz. Tá aqui. Isso aqui foi inútil. No futuro a gente vai aprender a resolver essa integral aqui, ó. Muito boa, mas é mais para frente. Talvez o futuro não esteja tão distante. Ok. Sem enrolation. Vamos para a parte boa. E antes de ir para a parte boa, vocês sabem o que o seno tem de bom? O seno, ele tem uma coisa boa. Toda trigonométrica tem uma coisa boa. Eu vou mostrar para vocês, mas calma.